Vamos falar agora com o Dr. Leandro Scafaro, radiologista, intervencionista. Nós vamos falar um assunto muito interessante, que é sobre câncer. Um novo método. Nos Estados Unidos já tem há mais tempo, aqui tem há mais ou menos 3 anos, mas que muita gente ainda desconhece. Muito prazer, doutor Leandro. Falar para o nosso telespectador sobre esse tratamento, essa técnica, né, dá para se dizer assim que é revolucionária, né, porque ajuda o paciente, ajuda o médico, enfim, todo mundo sai ganhando. Muito prazer o programa Live. Prazer, Milton, prazer é meu. De certa forma, sim, Milton. Na verdade, infelizmente, o câncer tem sido cada vez mais frequente no nosso meio e atualmente até em pacientes jovens, né? Então, o arsenal de tratamento do câncer, ele aumentou, felizmente, e em conjunto com a quimioterapia e com a cirurgia, surgiram novas técnicas chamadas minimamente invasivas, e aí entra, então, a parte da radiologia intervencionista, que, na verdade, realiza procedimentos médicos guiados pela imagem radiológica, né? Então, na área do câncer, isso se desenvolveu muito e hoje nós temos alternativas muito interessantes para combater esse mal em conjunto com a equipe de oncologia e a equipe de cirurgia, né? Porque antigamente a pessoa tinha câncer, se não morria do câncer, morria pela quimioterapia, porque era brutal, né? E hoje, graças a Deus, os médicos, as pesquisas, as empresas que importam, enfim, todos nessa união, já estão conseguindo, até o pós-câncer, uma qualidade de vida que a pessoa realmente ela acaba esquecendo que um dia teve câncer, né? Sem dúvida, a sobrevida desses pacientes aumentou muito em função dessas novas tecnologias e a qualidade de vida, porque os quimioterápicos evoluíram muito e os efeitos colaterais são bem menores, né? E essas técnicas menos invasivas que podem atingir diretamente o tumor. Que é essa máquina, né? Exatamente. Nós temos, hoje, dentro dos procedimentos de radiologia intervencionista, tem um procedimento específico chamado embolização, em que a gente, através de um cateterismo na virilha, né, não tem nenhum corte, é por uma punção na virilha, o catéter navega até a circulação do tumor e ali, então, de frente para o tumor, vamos dizer assim, que se injeta a substância para combater o quimioterápico e também substâncias que interrompem o fluxo do tumor. É chamada quimioembolização. Isso tudo com imagem? Tudo com imagem. Guiado pela imagem, nós atingimos o nódulo, atingimos o tumor e se injeta a substância. Isso permite, então, um tratamento mais local, com bem menos efeitos colaterais e recuperação muito rápida, porque não é feito com uma sedação, né? Não requer uma anestesia geral, nem uma internação prolongada, né? Então, é um método em que se injeta essa substância direto no tumor, né? Isso mais comumente feito para as lesões de fígado, né? Principalmente os tumores de fígado, mas também eventualmente em outros órgãos, né? E outro método, aí na escolha de um ou outro vai depender do tipo de câncer e do tamanho, enfim, que é chamada ablação por radiofrequência. A ablação nada mais é do que a introdução de uma agulha pela pele, né? Se faz um pequeno orifício de 3 milímetros na pele, uma anestesia local, além de uma sedação, e se insere uma agulha, guiado pela imagem também. A agulha fica localizada no meio do nódulo e se começa a aplicar um calor. Essa agulha emite um calor que vai fazer uma ablação térmica da lesão, ou seja, o nódulo acaba queimado, né? O tumor, essa tecnologia ela queima o tumor nessa região e muitas vezes substitui até cirurgias maiores, essa técnica de ablação. Lógico que a avaliação de cada caso é sempre feita com o auxílio do oncologista clínico e do oncologista cirúrgico, né? O cirurgião e o clínico participam de toda a indicação e de todo o segmento desse tipo de procedimento. São procedimentos auxiliares no tratamento do câncer. A imagem desse aparelho nós vamos mostrar em seguidinha, mas eu gostaria de te perguntar o seguinte: antigamente, como que era feito? Era mais ou menos um chutômetro, né?
se atirava os raios para lá, queimava o tumor, o órgão ao lado, do outro lado, a pessoa ficava assada externamente. Sem dúvida, sem dúvida. Os efeitos acabavam sendo muito mais severos em todo o organismo. Hoje, sim, a gente, com aprimoramento das imagens desse tipo de técnica, a gente atinge única e exclusivamente o tumor, né? É possível um catéter, por exemplo, navegar pela artéria do fígado e vai direto na artéria que nutre aquela lesão. E a gente interrompe o fluxo sanguíneo, então, e o restante do fígado, o restante do órgão fica intacto, né? Doutor, eu fico pensando, às vezes, escorregando um pouquinho na maionese, aquelas coisas, né, que a gente via antigamente, aquela Jornada nas Estrelas e tudo mais um pouco a gente passa um scanner assim no corpo e vê onde que vai lá, retira aquela peça defeituosa, né? A coisa está evoluindo por um lado bom, né? Que bom, as pessoas vão num futuro próximo chegar a viver 120, 140, 150 e com qualidade de vida. Lógico, com qualidade de vida. Essa é a expectativa. A indústria de aparelhos, tecnologia, enfim, está cada vez mais exponencialmente crescendo, né? E a sabedoria dos médicos, né? Esses cursos. Ajuda um pouquinho. Que bom, viu, doutor? Vamos ver os aparelhos, o senhor explicar um pouquinho para nós também. Vamos lá, vamos dar uma olhada na prática, ver mais ou menos como é que funciona esse armamento aí contra o câncer, aí, esse auxílio. Vamos lá. Estamos aqui no estúdio da Lifecore, mostrando o equipamento, né? Que é usado aqui pelo Dr. Leandro Scafaro. Doutor, é uma máquina, parece simples, né? Mas que tem uma função grandiosa, né? Exatamente. A tecnologia evoluiu, mas também não é para ser tão complicada, realmente é para ser simples, né? Então, esse é o equipamento que faz a ablação por radiofrequência, né? Então, o paciente posicionado geralmente num setor de tomografia, né? Então, ele fica sedado, a gente identifica a imagem do tumor, né? Geralmente, tumor de fígado, rim e pulmão são os 3 órgãos em que se presta melhor para esse tipo de tecnologia, né? Então, o tumor é localizado pela imagem e, guiado pela imagem, é inserida essa agulha, que é essa agulha de radiofrequência, né? Então, se faz uma anestesia local, na pele, no próximo ao tumor, mais a sedação, guiado para a imagem. Então, se faz a punção e a ponta dessa agulha fica no meio do nódulo, no meio do tumor, né? Depois, então, a gente faz o seguinte. É aberto essa espécie de guarda-chuvinha aqui, né? Dentro do nódulo, né? Em cada pontinha, aqui vai ser emitida uma radiofrequência controlado por esse equipamento. Isso aqui, então, fica acoplado aqui, né? Então, em cada pontinha daqui vai se emitindo uma radiofrequência que gera calor e vai queimando, então, o nódulo. Vai se fazendo uma necrose naquele nódulo por uns 15 a 20 minutos, essa aplicação faz, então, uma ablação térmica, né? Ou seja, com o calor dessa lesão. Depois se fecha a agulha, se retira, o paciente fica algumas horas em recuperação e vai para casa. É uma situação... E aqui essa outra parte para quimioterapia. Exato, e esse é o catéter, então, onde é feito o cateterismo geralmente pela virilha e guiado pela imagem, o catéter vai navegando através do corpo, né? Até chegar no ponto exato. Exatamente, ele chega no ponto exato próximo ao tumor e por aqui se injeta o quimioterápico ou alguma outra partícula para interromper o fluxo sanguíneo dos tumores, né? Bacana. Mas tudo isso não teria nenhum sentido se a pessoa chegar com um nódulo muito grande, com câncer já avançado, né? Então tem também a questão do diagnóstico precoce, né? Não tem dúvida. O diagnóstico precoce hoje é o aspecto mais importante, na verdade, no tratamento do câncer, né? Essa tecnologia da ablação, por exemplo, ela funciona muito bem para lesões até 3, 4 centímetros. No rim, por exemplo, nódulos de até 3, 4 centímetros, cerca de 95% deles são curados com essa técnica, evitando, às vezes, procedimentos cirúrgicos, né?
Em lesões acima de 4 centímetros, o funcionamento já não é tão bom, já não chega a 95%, então a chance de se obter uma ablação completa já é menor. Então, realmente, diagnóstico precoce hoje de lesões pequenas é fundamental para o tratamento seguro, né? Doutor, quais as outras... Vamos falar um pouquinho do doutor, então, doutor Leandro. Quais as outras técnicas que tu domina também para quais outros tipos de câncer? Na verdade, a gente atua, como a gente tinha ressaltado antes, atuamos em conjunto no serviço de oncologia, né? Sempre o paciente com câncer, ele tem um médico responsável, oncologista clínico, e um cirurgião, geralmente, né? Então, a radiologia intervencionista entra como adjuvante, né? Como auxiliar no tratamento desse grupo, né? Então, muitas vezes, pacientes, às vezes, com câncer que obstrui o fluxo urinário, interrompe o fluxo da urina, normalmente a radiologia intervencionista pode intervir colocando um cateter para drenar essa urina, colocando próteses, principalmente, às vezes, no fluxo da bile. Um tumor de fígado, às vezes, entope o canal da bile. A gente consegue inserir uma prótese e aliviar aquela bile obstruída. Então, sempre atuando em conjunto aí com a parte... outras equipes médicas, especialistas clínicos e cirúrgicos na área específica do câncer, né? Essas técnicas funcionam também muito bem para tumores benignos, por exemplo, o mioma de útero. O mioma uterino, atualmente, a embolização com catéter, chegando no mioma, injetando partículas que interrompem o fluxo sanguíneo, muitas vezes evitam cirurgias, evitam retirada do útero. Hoje nós temos pacientes que preservam o seu útero, não precisam mais retirar o útero para resolver os sintomas incomodativos dos miomas de útero, né? Parabéns, viu, doutor? Muito obrigado pela entrevista, acrescentou bastante, o programa Life te agradece, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado, boa noite a todos.